Olá pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Vamos agora meditar em Êxodo capítulo 18, né? Moisés e Jetro. Então vamos lá? Vamos meditar nessa passagem bíblica. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: Eu fui peregrino em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse: O Deus de meu pai foi por minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado. Disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com a tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e beijou-o, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. Então, este capítulo trata a respeito do reencontro de Moisés com o seu sogro, hein? E também com a sua esposa e os seus 2 filhos. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. Olha que coisa forte, né? Então vamos lá. Eu aprendo aqui um exemplo magnífico, né, de testemunho. Você já contou um testemunho na sua igreja? Porque geralmente nós fazemos totalmente o contrário do que Moisés está nos ensinando aqui. Geralmente, quando ouvimos um testemunho ou damos um testemunho, nós focamos em nós. Porque eu fiz, eu agi dessa forma, eu tomei uma decisão, as coisas aconteceram por minha causa, e parece que Deus é o nosso servo, é o nosso escravo, né? Que foi obrigado a nos atender. Mas quando você olha para o testemunho de Moisés, você nota que Moisés ele se exclui, né, da cena. Ele foca no Deus, né, no povo de Israel. É interessante isso. Ele conversando com seu sogro: olha, meu sogro, eu quero te contar as coisas que Deus fez, não as coisas que eu fiz com esse cajado, né, esse cajado que está em minhas mãos, as coisas que Arão fez. Não, o testemunho não é esse. O testemunho é tudo que Deus fez a Faraó no Egito, não por minha causa, não porque eu sou bonzão, não. Nada disso. Por amor a Israel, todas as aflições que enfrentamos lá no Egito, as 10 pragas, ele foi contando o que Deus tinha feito. O foco é Deus. É Ele que fez, é Ele que abriu a porta, é Ele que deu a cura, é Ele que deu o livramento. A gente não pode esquecer isso. Deus, Deus, Deus. Sempre Deus. Tá certo? E aí ele vai falar no versículo 5, aliás, no versículo 13, melhor dizendo. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Olha que cena, né? Então note que Moisés ele exercia uma espécie de juiz, né? Legislador de Deus diante do povo de Israel. Então, o que acontece? O que acontecia? Aquelas milhões de pessoas que saíram do Egito não faziam o que eles queriam, não. Havia um tipo de código de ética, né? Regras para o povo, para orientar o povo. Então o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Então, deveria ser algo muito cansativo, tanto para Moisés quanto para o seu povo, né? Então imagina. E é interessante nós notarmos aqui
porque aqui nós vemos a figura de Moisés como aquele que ensina, né, o povo de Israel. Era Moisés que ensinava, era Moisés que instruía, era Moisés que orientava o povo na lei de Deus e naquilo que era a vontade de Deus para o povo. Mas com o passar do tempo foi mudando essa maneira de ensino. Começou com Moisés, mas depois essa responsabilidade passou para os levitas, de Moisés para os levitas. Nós vamos ver Depois nós vamos ver essa tarefa do ensino, né, de alguma forma, passou para os escribas, porque na época de Jesus, os evangelhos, eles é quem tem a responsabilidade do ensino. E depois, quando a igreja é instituída, a tarefa do ensino passa para os mestres da igreja, homens separados por Deus que receberam o dom do ensino para edificar a igreja, né, para a obra de Deus. Então, olha que interessante, né? Como Deus ele vai mudando a forma do ensino com o passar do tempo. Começou com Moisés, ensinando o povo, depois passou para os levitas, depois para os escribas, e agora a tarefa é dos mestres, né, da igreja. Então, Moisés ensinava sozinho, desde cedo até o pôr do sol. Horas e horas de ensinamento, de instrução ao povo. E o seu sogro Jetro, que estava com ele, ficava ali observando tudo, né? Ele ficava ali vendo e aquilo, ele ficou pasmado com aquilo. Ele ficou de boca aberta em ver como Moisés aguentava todo aquele tempo ensinando, pregando para o povo. O povo ficava ali ouvindo Moisés durante o dia todo, né? Meu Deus do céu, olha só o que Jetro vai falar para Moisés. Olha só. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil. Para ti, tu só não o podes fazer. Olha que coisa. Então, quando o sogro de Moisés viu tudo que ele fazia ao povo, ele perguntou, né? O que é isso que você está fazendo? Por que você fica sentado aí sozinho e todo o povo em pé diante de você desde amanhã até o pôr do sol? Olha, Moisés, baseado na minha experiência, isso aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Daqui a pouco você vai cansar. Pode estar dando certo agora, mas uma hora ou outra, ou você ou o povo vai desfalecer. Você não vai aguentar por muito tempo. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que odeiem a avareza. Põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga e eles a levarão contigo. Olha aqui, né, o que Jetro, a sugestão, né, a sugestão que Jetro está dando. Olha só que coisa profunda, né? Uma aula de administração, uma aula para Moisés de gestão de equipe, não é verdade? É como se ele estivesse dizendo assim: Moisés, você não pode fazer todo esse trabalho. É um trabalho muito árduo. Você precisa de pessoas te ajudando. E na obra de Deus é assim, né? A gente precisa das pessoas nos ajudando, nos auxiliando. Você já deve ter ouvido aquela frase de que 2 cabeças pensam melhor do que uma, né? 2 cabeças, 3 cabeças, 4 pessoas pensam melhor para solucionar o mesmo problema. Então o conselho de Jetro foi um conselho muito sábio. E conta-se, né, que um grande evangelista no século XIX, ele costumava dizer assim: eu prefiro colocar 10 homens para trabalhar do que fazer o trabalho de 10 homens. E esse é um princípio para nós.
Prefira colocar 10 pessoas para te ajudar do que você fazer sozinho, né? Fazer o trabalho de 10 pessoas. E ele vai dizer, e Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Né? O que ele fez? Eu aprendo aqui a humildade de Moisés. Moisés ele poderia ter virado para o seu sogro e falado assim, quem você acha que você é? Quem você pensa que você é? Hã? Onde você estava durante o êxodo? Foi você que estendeu a mão aos céus para vir as pragas sobre o Egito? Rapaz, eu sei o que eu estou fazendo. Deus fala direto comigo. Eu vou esperar uma orientação de Deus, não sua. Mas o que a gente não pode esquecer é que Deus ele age também através de meios naturais. Ele age também através de conselhos, de amigos, parentes, como fez com Moisés. E Moisés ele teve a humildade aqui de considerar o conselho do seu sogro, né? Colocar em prática o conselho para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. Tem até um versículo que diz, o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos. Mas o que dá ouvido ao conselho é o quê? Sábio. Né? Então eu quero aqui deixar essa pergunta para você. Você tem sido um insensato ou você tem sido sábio? Você tem dado ouvidos aos conselhos do seu pastor, do seu pai, da sua mãe, do seu líder? Ou você é daqueles que diz assim, olha, eu sei o que eu estou fazendo. Me deixa trabalhar do meu jeito. Me deixa aqui com os meus problemas. Que a sua atitude seja como a de Moisés. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. No próximo vídeo nós já vamos estudar Êxodo capítulo 19. Deus abençoe.